Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Nós vamos ler o livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 17 ao 20, depois do 25 ao 33 e depois do capítulo 14, verso 11. Alguns versículos de uma história bem conhecida de todos nós, versículos para que a gente lembre dessa história e tire para nós uma lição de Deus essa noite. Números capítulo 13, verso 17 ao verso 20, diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali. Os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E agora o versículo 11 do capítulo 14 diz: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Amém. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na Tua casa mais uma vez, ouvindo a Tua palavra. Esse é o anseio do nosso coração. Tua palavra é o verdadeiro alimento, é o pão que sustenta, Pai, e essa noite Ele nos será servido, e que nós possamos ter proveito de tudo aquilo que vamos ouvir do Senhor, porque o que queremos é ouvir do Senhor, não os homens com filosofias e doutrinas humanas, mas a Tua palavra, boa, verdadeira, que liberta, que muda, que transforma. Que essa palavra chegue aos nossos corações, que barreiras sejam quebradas, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz e mudar a nossa vida. Usa a minha vida, Pai, essa noite eu te peço, com graça e misericórdia, me dá unção do Teu Espírito para que neste poder a Tua palavra seja ministrada. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, eu disse aqui que a gente conhece muito bem esse texto. Eu creio que todos nós já lemos, já ouvimos alguma coisa a respeito desse episódio que foi tão importante na vida do povo de Deus, do povo de Israel. Porque você conhece a história bíblica, sabe que esse povo estava cativo no Egito, aonde acabou se tornando escravo, e essa escravidão durou 400 anos, e de forma milagrosa Deus então promove a libertação do povo, e eles então caminham no deserto em direção à terra prometida, não é?
essa expressão terra prometida, uma expressão que a gente conhece também muito bem na Bíblia, porque havia uma promessa de Deus a esse povo. E essa promessa começou lá atrás a Abraão, né? Quando Deus mandou que Abraão olhasse aquela terra e disse: eu vou dar isto à tua descendência. E ali estão os descendentes de Abraão, os judeus. E ali, então, estava diante deles a terra que o Senhor prometera há tantos anos atrás, e estavam a poucos passos de conquistar aquela promessa, de tomar posse, né, como a gente gosta de dizer, daquela promessa de Deus, e estava ali a alguns passos de ser alcançada. Veja, queridos, e o que aconteceu, a gente sabe a história, a gente lê uma parte dela aqui. Isso nos faz pensar um pouco. A Bíblia é um livro repleto de promessas. Você já viu promessas na palavra de Deus? Não falo daquelas caixinhas de promessas, né, que eu chamo de horóscopo cristão, né? Você tira ali, opa, deixa eu ver qual é a promessa de hoje. Não, mas eu falo de promessas verdadeiras, promessas feitas por Deus ao seu povo e que encaixam na nossa vida quando nós nos identificamos como povo de Deus e sabemos dessas promessas e cremos nela e sabemos que elas certamente se cumprirão. Então são promessas de bênçãos que Deus tem em sua palavra e são inúmeras. Alguns tentaram contar essas promessas e chegaram a alguns números, né, mostrando que há promessas enormes na palavra de Deus, uma para cada dia do ano, e tantas coisas são ditas a respeito disso. Mas, apesar dessas inúmeras promessas que Deus faz a nós, o seu povo, muita gente não desfruta destas promessas. Muita gente não tira proveito, ou seja, essas coisas não se realizam na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, e há uma razão para isso. Nós estamos diante de um texto que vai nos explicar o que aconteceu aqui. Quem estava aqui era o povo de Deus. Todas aquelas pessoas faziam parte do povo de Deus. Ora, a promessa da terra era para quem? Era para o povo de Deus. Então, a princípio, essa promessa era para cada uma daquelas pessoas. É ou não é? Cada uma delas tinha direito à realização, à concretização dessa promessa. E aí você vê o desenrolar da história e percebe que a maioria delas não conquistou, não chegou à terra prometida, por causa do próprio comportamento. Então a gente percebe que a Bíblia tem promessas, Deus tem bênçãos para o seu povo, mas muitos de nós acabam não desfrutando, não vivendo essa realidade, e aí até dizendo assim: eu vejo tanta gente ser abençoado, mas eu não sou. Eu vejo Deus cumprindo suas promessas na vida de tanta gente, mas não cumpre na minha vida. Por que, irmãos, que isso acontece? O que impede a gente de desfrutar de algo que Deus prometeu? Ora, se Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus não é como homem para mentir. Deus não mente, irmãos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E por que então eu tendo uma promessa, ela não se cumpre na minha vida, como aconteceu nesse episódio, em que para a maioria daquelas pessoas a promessa não se concretizou por causa do próprio comportamento delas? Então, há alguma coisa que às vezes impede que a promessa se cumpra. E o que mostra essa passagem aqui, que se eu pudesse definir numa só palavra, seria a incredulidade. A descrença em Deus. Como Deus diz aqui no versículo 11, apesar de tantas coisas que eu fiz na vida deles, mesmo assim não acreditaram, não confiaram, não esperaram. Mesmo assim deixaram de lado essas promessas que foram feitas. Então, queridos, o que esse texto vai nos ensinar é que há promessas da parte de Deus. Nós temos que identificar essas promessas para a nossa vida e temos que trabalhar para que elas se cumpram em nós. E talvez seja esse um problema de muitas pessoas, trabalhar para que a promessa se cumpra. Porque quando pensamos na promessa, pensamos em algo que simplesmente vai cair do céu.
Talvez aqueles israelitas pensassem a respeito da terra prometida como algo que cairia, como a gente diz aí, de mão beijada, né? Olha, tá aqui, toma, pronto. Isso é a bênção de Deus. Só que no caso da terra prometida, e era uma promessa e vai se cumprir, era preciso conquistar aquela terra. Era preciso tomar a terra, e através de guerra, o que é pior, não é? Então, não é só o esforço, mas é uma demanda, há uma batalha pela frente. Havia uma luta a ser travada, inimigos a serem vencidos, mas a promessa é dívida, não é, irmãos? Nós não dizemos isso? E uma promessa da parte de Deus certamente vai se cumprir. Mas a minha atitude tem que ser a atitude de lutar, de me colocar à disposição de enfrentar os problemas, as adversidades, as dificuldades, para que essa bênção seja de alguma forma conquistada. Há uma bênção, é de Deus, mas requer um trabalho e requer uma conquista. As coisas não caem do céu, a gente tem que lutar por elas. E talvez seja por isso que muitos de nós, embora tenhamos as mesmas promessas, não desfrutamos. Porque não há em muitos de nós um espírito de luta, um aguerrido para lutar, para se colocar com posição. Muitos talvez sejam como esses do povo de Deus aqui retratados, que foram a maioria. Veja, e aí acontece o que aconteceu. Foram 10 espias dizendo que não daria certo, e 2 apenas dizendo que daria certo. 10-2 foi o placar desse dia. A maioria esmagadora não acreditou que era possível ganhar aquela guerra. Não acreditou que Deus cumpriria a sua promessa, apesar de tudo que ele já tinha feito até aquele dia. A maioria se acovardou, a maioria se eximiu de participar, de tentar, sequer tentar. Não, deixaram de lado. E talvez seja essa a explicação porque muitos, aqui, povo de Deus, para alguns as coisas funcionam, para outros as coisas não funcionam. Para alguns há conquistas, para outros não há conquistas. Alguns são abençoados, outros não são. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas, mas espera da nossa parte atitude. E as atitudes são, sim, aguardadas por Deus. E veja, interessante nessa questão da bênção, que Moisés, o que dirigia aquela congregação de Israel, ele sabia que a terra estava ali adiante. E é por isso que ele convoca os espias. Ele chama esses 12, um de cada tribo de Israel, e dá a eles a função de irem lá para olhar a terra. Veja o versículo 17 do capítulo número 13. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas. Ele manda que eles fossem lá olhar a terra. Veja, essa experiência de contemplação é algo que a gente parece que esqueceu, parece que a gente não vivencia, e quando contempla, contempla para ver as dificuldades. Como é que são os nossos olhos, irmãos? A Bíblia diz que se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você tem olhos maus, para tudo que você olha, você acha que vai dar errado. Tudo que você olha, você acha que não é para você. Tudo que você olha, você acha que vai acontecer o pior. Esses são olhos maus, e aí a pessoa está em trevas. Então Deus, não é por acaso, manda aqueles homens irem espiar a terra, mandam olhar para a bênção. Olha, está lá, ó. A terra é real, ela é verdadeira. Deus prometeu e ela está diante dos nossos olhos. E ali havia um exercício de contemplação. Mas contemplar com esperança, contemplar crendo que aquilo iria se realizar. É uma contemplação mostrando, quase que colocando a gente para antecipadamente receber aquilo que está ali à disposição. Como disse Jesus, se você crê, assim vai acontecer. Se você acredita, vai acontecer. Então a gente precisa voltar a contemplar as coisas, a sonhar, queridos. Como eu falei aqui em algumas reuniões que eu fiz com os líderes da igreja, sobre o sonho, da gente olhar com um olhar bom
da gente imaginar as coisas boas que Deus fará, porque Deus é Deus e Deus só faz coisas boas. Mas se você espera sempre o pior, você não tem fé, você não tem bons olhos, você olha as coisas achando que o pior vai acontecer, que você é um desgraçado, que se tiver alguma coisa errada vai ser contigo. É a tal da lei de Murphy, né, que o mundo costuma falar. Se tem uma chance de dar errado, vai dar errado, porque eu sou azarado. Tem gente que é assim e não contempla a bênção de Deus, não tem bons olhos para olhar e ver. E veja, o que eles viram ali? Uma terra ocupada. Mas o que era para eles terem visto? Uma terra ocupada que seria tomada, dominada e que daqui a pouco seria deles. Você consegue olhar as coisas assim? Ou quando você olha e vê já uma dificuldade, você diz, já era, não dá certo nada, tudo errado. Eu queria tanto, mas agora os meus olhos veem essa realidade e eu percebo que não vai dar nada certo. É assim, porque foi assim que eles viram. Então eu preciso olhar, e eu preciso olhar com atenção. O verso 18 diz, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte e fraco, se muitos ou poucos, qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias, das uvas. Veja, Moisés dá aqui uma ordem para que eles façam isso detalhadamente, me deem detalhes da terra. Olhem, observem cada pedacinho, cada detalhe geográfico, físico, cada coisa, os habitantes, as condições, façam ali uma observação. Mas o objetivo de Moisés não é que eles observassem para depois dizer, é impossível, é ruim, não. Mas era para eles perceberem o quão boa era aquela terra. Era para olhar com bons olhos. Amados, vamos fazer um exercício essa noite. Você tem bons olhos? Pensa em você mesmo. Como é que você olha para as coisas? Como é que você olha para as circunstâncias? Como é que você olha para as coisas que estão quebradas? Para as coisas que estão destruídas? Você olha com esperança de restauração? Você vê uma coisa quebrada e você tem esperança de consertar? Como é que é? Ou você, quando olha uma coisa quebrada, você já desanima, diz, está tudo errado mesmo. Como é que são os nossos olhos? De que maneira a gente olha para a vida? É para olhar, é para observar com atenção, mas era para esperar o melhor. Era para observar aquilo com uma expectativa boa, de que algo ia dar certo, de que algo muito bom iria acontecer. Você tem expectativas que algo bom aconteça na sua vida? Ou o mundo está tão desgraçado, pandemia, toda essa desgraça que está acontecendo, que a gente perdeu a esperança. Que a gente olha agora e espera o pior das coisas, espera que alguma coisa dê errado. Você perdeu a esperança, meu irmão, você perdeu a vontade de que alguma coisa dê certo, mas para isso você tem que ter olhos bons, olhos transformados, olhos com ânimo. Moisés no verso 20 diz, olha, tende ânimo. Como disse Jesus, você vai passar por aflição, mas tenha bom ânimo. Ele não disse, olha, você vai passar por aflição, então fique chorando em casa, se lamente, olha, rasgue as roupas, diga, ó vida, ó azar. Não, ele disse, tenha ânimo. E Moisés diz a mesma coisa. Ele manda aqueles homens olharem, mas manda que eles tenham ânimo. Como é que está o seu ânimo? É o seu ânimo que define como é que vai ser a sua vida. Você é uma pessoa desanimada? Ou você é uma pessoa que qualquer coisa que acontece, você já desanima? Está tudo bem, de repente aconteceu uma coisa, não dá mais certo, olha, eu esperei tanto, agora aconteceu o pior. E aí você desanima com essa facilidade. E aí depois reclama, as coisas não dão certo comigo e não vão dar. Porque Deus manda ter ânimo. Se você não tem ânimo, você está no mínimo desobedecendo. E se desobediência qualquer que seja tem um nome, pecado. Estar desanimado para mim é estar em pecado. Não tem outro nome para isso. Não é dizer, mas aconteceu tanta coisa que ele tem razão em estar desanimado. Eu nunca vou dar essa razão, nem para mim, nem para você. Eu não me admito desanimado. Irmão, se desanimar é melhor morrer logo, sabe?
Eu vou morrer. Ele está desanimado, então morre. Porque não tem como viver sem ânimo. Ânimo é vida. E a gente tem que ter vida. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não disse vida desanimada, vida chorosa, vida triste. Não, ele mandou a gente ter ânimo, e é isso que nós temos que ter. E aí aqueles 12 voltam das ordens de Moisés, olha, tem um ânimo, e aí voltam com aquele placar que a gente viu aqui de 10-2 para desgraça, 10-2 para desesperança, 10-2 para os desanimados. E aí acontece tudo que a gente sabe que aconteceu na Bíblia. Então eles contemplam a bênção, mas contemplam com visões diferentes. Veja, a cena vista, ela não muda. A cena é igual. Todos viram o mesmo filme, só que sentiram coisas diferentes. Não houve uma realidade diferente para cada olhar. A realidade era a mesma. Mas a maneira de olhar é que foi diferente, de 10-2. 10 olharam aquele quadro e desesperaram, desanimaram, praguejaram, xingaram, fizeram de tudo. Mas 2 olharam a mesmíssima coisa e tiveram uma atitude totalmente diferente. Eu quero perguntar para você hoje, você quer fazer parte de que time? Dos 10 ou dos 2? Porque depende de você. Não depende da cena mudar, a cena é a mesma. O filme é o mesmo. A realidade está aí, ó, pandemia, desgraça, gente morrendo. Essa é a realidade, ela não vai mudar. Mas tem uns que vêm com um olho e tem outros que vêm com outros olhos. Com que olhos você quer ver? Depende. Como é que você quer que seja a sua vida? O que você espera da sua vida? Depende da maneira como você olha para ela. Então a gente sabe que Deus tem bênção. Veja o verso 25, diz, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e está aqui o fruto dela. Aquele cacho bonito de uva, época da uva, como diz o texto, e mostraram ali. Podia ter parado aqui o texto, não podia? Não podia ter terminado aqui. Realmente, Moisés, olha, tudo que Deus falou, tintim por tintim, é assim aquela terra. É maravilhosa. Olha, é uma terra que mana leite e mel. Ela dá fruto, olha que uva linda que ela dá. Até aqui, todos concordaram. Deveria ter parado por aqui. Mas o problema é que a gente olha mais do que deveria olhar. O problema é que a gente começa a pensar mais do que deveria pensar. E aí, aonde é que estão os nossos olhos? De que forma a gente olha para a vida, irmãos? De que forma você encara as situações? De que forma você encara as promessas de Deus? Talvez você exalte algumas coisas boas, mas daqui a pouco começa só a falar desgraça. E aí a mesma boca que louva é a boca que xinga, que lamenta, que murmura. Não é admissível isso na nossa vida. Eu não consigo enxergar essas coisas assim. Veja no verso 28, diz, o povo, porém, que habita, e começa agora, olha, está tudo lindo como Deus disse, mas tem um porém. É o porém que é o problema, irmãos. É esse porém que a gente diz e que não devia dizer. Era para ficar na primeira parte, olha, a vida é bela. Olha, é bom viver. Olha, Deus, Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Você crê? Então, fique só com isso. Ah, mas olha, mas tem muita aflição. Ah, mas tem muita luta. Ah, mas tem muito inimigo. Ah, mas tem gente me perseguindo. Ah, tem gente que quer me derrubar. Ah, mais isso, mais aquilo. Não dá para ficar só com a primeira parte. Não dá para ficar só com a parte boa. Veja, eu não estou querendo mascarar nada. Mas eu quero que a gente faça o que Deus mandou a gente fazer. Ele prometeu. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Eu não sei como, mas de alguma forma vai acontecer. A terra é tão boa, eu sei que a gente vai conquistar. Eu sei que tem coisas difíceis, eu sei, mas eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para as promessas de Deus. E será que isso é tão difícil? Para aquelas pessoas isso foi tão difícil. O povo, porém, que nela habita, veja, é poderoso. As cidades grandes e fortificadas têm os filhos de Aná, que são os gigantes, amalequitas, heteus, jebuseus, amorreus. E começam a falar de todos aqueles povos que habitavam ali. Então eles começam a valorizar as coisas ruins. Falaram um pouquinho das coisas boas e daqui a pouco pararam de falar das coisas boas. Irmãos, isso é nada mais, nada menos do que a realidade da vida nesse mundo. O que dá ibope nesse mundo é desgraça. É ou não é? O que vem de jornal é desgraça. Não vem de jornal, vocês dizem, fulano foi abençoado, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Não. Agora uma manchete, olha, uma desgraça aconteceu, caiu um avião, morreram 500. Todo mundo vai lá e compra o jornal. É o que chama a atenção, aquela musiquinha quando a Globo interrompe a programação. Todo mundo, vem uma desgraça. Né? O que vem de jornal é desgraça. É isso que chama a atenção da gente, e foi isso que chamou a atenção daquele povo. Eles ficaram ali fascinados com as desgraças, com as dificuldades. No versículo 31 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Alguém pessimista diria assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Já ouviu essa frase? Eu não sou pessimista, mas eu sou realista. Eles são de fato mais fortes do que a gente. É verdade isso. Falei, eu sei que é verdade. Se fosse um projeto meu, eu não ousaria. Mas como é um projeto de Deus, eles podem ser mais fortes, eles podem ser tremendos, eles podem ser isso, ser aquilo, mas o meu Deus é maior. O que me prometeu é mais forte do que aquele que está indo contra mim. Quem é por mim é mais forte do que quem é contra mim. Então é isto que eu preciso pensar e crer. Então eles valorizaram as dificuldades como se Deus não existisse. E aí a gente chama isso de realidade. É como se Deus não estivesse na realidade. Quando você diz eu sou realista, parece que você diz assim, olha, Deus não existe. Deus é um amigo imaginário. Ele não existe de verdade. Então a minha realidade é olhar essas desgraças e dizer, olha, não vai dar certo, não vou conseguir, vou morrer, vão me prejudicar, nada vai acontecer. Porque Deus, na prática, não existe. É isso que as pessoas afirmam quando pensam e agem dessa forma. Na prática não existe. Existe quando eu louvo, quando eu grito, quando eu falo, irmão e tal. Mas na prática, quando a coisa aperta, Deus não existe. Foi assim que eles agiram naquele dia. E nessa falta de fé, acaba levando as pessoas a blasfemar até contra a bênção de Deus. No verso 32 diz assim, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Infamar é falar mal. Falar mal é a arma do invejoso. Você já ouviu isso? Falar mal é a arma do invejoso. Ora, eu não tenho, eu não consigo, não acontece comigo, então o que eu faço? Eu falo mal. Eu deprecio, né? É quando você está todo feliz que você conseguiu uma coisa, aí você fala para a pessoa invejosa, diz, que grande coisa isso aí. Espera que você vai ver. Não vai dar certo. Vai perder. Ela aposta na sua derrota. Porque ela infama, ela fala mal. E isso é terrível, irmãos. Foi isso que eles fizeram, começaram a falar mal da terra. Como é que é o nome dessa terra mesmo? Prometida. Prometida por quem? Por Deus.
Deus vai prometer uma coisa ruim? E como é que eu vou falar mal do que Deus prometeu? Como é que eu vou falar mal do que Deus preparou para mim? Que pecado é esse? Que ingratidão é essa? Que nível nós chegamos de falar mal de algo que o Senhor produziu para mim? E foi o que aconteceu com eles. E aí, essa atitude de 10 contra 2, 10 contra 2 vence, né, irmãos? É difícil virar esse jogo, muito difícil. E 10 contra 2 venceram aquele jogo. E a falta de fé daquelas pessoas foi contagiante. E isso é um contágio que eu me preocupo muito mais do que Covid. Pode ser que a gente pegue Covid. Ninguém está livre de pegar Covid. Pode ser que a gente morra de Covid. Pode ser que não morra. Aliás, a maioria das pessoas que pegam não morre. Graças a Deus, né? Pode ser que um dia venha uma pandemia muito pior do que essa. Porque essa é assim, 80% não tem nada. Nem gripe. Pega, mas não manifesta absolutamente nada. Dos 20% que manifesta alguma coisa, há uma porcentagem substancial que agrava e há uma porcentagem que vem a óbito. Então, imagina se isso fosse diferente. Imagina se fosse 80% de quem pega morre. Não é, né? Mas veja, por que isso assusta tanto, né, a gente? É claro, ninguém quer morrer. Mas pensa um pouco a respeito disso. O que contamina mais, né? Jesus, certa vez, foi criticado porque seus discípulos não lavavam as mãos. Se fosse na época da Covid, né? Estavam fritos. Não usavam álcool em gel, os discípulos de Jesus. E quando Jesus foi criticado, ele virou-se para os críticos e disse assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. O que contaminou aquele povo não foi o que eles comeram no café da manhã, mas foram as palavras de desgraça que saíram da boca daqueles 10. Foram as palavras de falta de fé, foram as difamações da terra que saíram daquelas bocas. Foi isso que contaminou todo Israel. E foi uma contaminação muito pior do que de Covid, irmãos. Foi uma contaminação muito mais danosa, porque foram eles condenados a vagar naquele deserto e morrer, todos eles, antes de entrar na terra prometida. Todos foram condenados à morte por causa daquelas palavras. Foram só palavras. Palavras que geraram atitudes. E a contaminação foi muito grande e muito perigosa. Versículo 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Pronto. Espalhou-se no arraial uma grande pandemia, uma grande contaminação de falta de fé, de choro, de desgraça, de reclamação, de lamúria, de murmuração. Aquilo tomou conta de Israel. Fala sério, meu irmão. Isso não é pior do que Covid? Ou não? Você acha Covid pior? Todos eles lamentaram, choraram, gritaram, espernearam, infamaram, xingaram, todos eles. Versículo 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Essa é a geração dos crentes arrependidos. Não seria melhor não ter me convertido? Não seria melhor não ter entregue minha vida a Cristo? Não seria melhor não estar numa igreja hoje? É esta a declaração que estão dando aqui. E quantos hoje estão fazendo a mesma coisa? Quantos hoje abandonaram a fé? Quantos hoje, mesmo aqueles que não abandonaram, mas estão como mortos-vivos, estão fazendo números nas igrejas, mas não vão ser salvos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos.
e estão vivendo esta vida miserável, em que as bênçãos e as promessas de Deus não se cumprem e não vão se cumprir na vida dessas pessoas, porque têm a mesma atitude. A mesma atitude, é a mesma história. Muda o tempo, muda a época, mas a história é a mesma, a reação é a mesma. E esse pensamento vai gerando cada vez mais mal. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro. Gritaram, choraram, xingaram, agora no verso 4, olha, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Sabe o que isso produziu neles? O que é isso aqui, levantemos um capitão? Quem era o capitão ali? Hein? Quem era? Não era Moisés, o chefe ali? Vai ser Moisés, tu não é mais nada, Moisés. Você é o culpado aqui, Moisés. Nós vamos levantar outro no teu lugar. Sabe o que é isso? Motim, rebeldia. E a Bíblia diz que isso é igual ao pecado de feitiçaria, queridos. Veja a gravidade do que está sendo feito aqui, por causa de um comportamento, de um pensamento, por causa de palavras que foram ditas. Veja, não é pior essa contaminação? Não é muito pior? Porque atacou a todos em Israel. Eu acho que só 3 escaparam: Josué, Caleb e o próprio Moisés. Isso talvez, suas famílias, né, que com eles estavam. Mas o resto, a Bíblia diz, todos murmuraram, todos se insurgiram, todos se rebelaram. Olha que coisa terrível que acontece no meio do povo de Deus. Verso 5 e verso 6, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Se coloque no lugar de Josué, Caleb, Moisés e Arão. Tem Arão também, então vamos botar 4 aí que escaparam. Se coloque no lugar deles agora, vendo aquela desgraça acontecer no meio das pessoas, que eles queriam ver bem, que eles queriam ver abençoadas, que eles queriam ver cheias de Deus. E aí ele percebe que aquelas pessoas estão cheias de ódio, de amargura, de rancor, de rebeldia. Queridos, como é que está? Se eles estão tristes, como é que está o coração de Deus? E aí a pergunta para a gente é essa: será que nós vamos ter na igreja, entre nós, a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma postura? Isso vai agradar o coração de Deus? Será que isso não vai produzir uma tristeza profunda? Veja, eles rasgaram as suas vestes num símbolo de tristeza, de dor no coração. Rasga as vestes porque não pode rasgar o coração. Essa simbologia de rasgar as vestes, porque é o coração que está partido. Josué e Caleb com o coração partido por causa daquelas pessoas, do que elas estavam sentindo, do que elas estavam colocando para fora. Perceba como é triste a gente perceber gente do povo de Deus que deixa de lado a bênção, deixa de lado a promessa e debanda para o outro lado. Vai virar para o time do inimigo. Isso é muito ruim, isso é muito triste. E aí, amados, essa tem sido a realidade. Como eu disse aqui no início da mensagem, por que alguns são abençoados, outros não são abençoados? Faz Deus acepção de pessoas? Ele seleciona dentro do seu povo? Somos todos povo de Deus ou não somos? Tem alguns de nós que são mais povo de Deus do que o outro? Algum de nós é mais filho do que o outro? Deus não faz diferença entre nós. Somos nós que temos atitudes diferentes. Nós é que temos olhos diferentes, pensamentos diferentes. Nós é que vivemos realidades diferentes. E as circunstâncias só vão trazer o mal para nós. A postura que nós devemos imitar, a atitude que nós devemos buscar dia a dia, independente das circunstâncias, irmãos, coisas piores estão para acontecer, meus irmãos. E se a gente não está aguentando essa que é fichinha, as que vêm por aí, como vai ser que a gente vai reagir? Como isso vai dividir a igreja? Como isso vai nos colocar uns contra os outros? As coisas que ainda vêm por aí, antes da grande tribulação, porque por esta nós não passaremos,
Mas as coisas que ainda vão acontecer, quantos estragos ainda farão entre nós, quantas baixas ainda causarão na igreja, pela falta de fé. Como a Bíblia questiona, quando Jesus voltar, porventura vai encontrar ainda fé sobre a terra? E aí eu estendo isso na igreja, que deveria ser o lugar de fé, o povo da fé ainda será encontrado. Esse texto diz para a gente como é que é a posição e a postura de quem vai conquistar e não vai deixar passar a oportunidade. No versículo 30 do capítulo 13, está escrito assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra. Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente. Na definição de fé da Bíblia, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que Caleb está fazendo? Ele é um super-homem? Não, ele só está acreditando. Mas está tão difícil encontrar alguém que acredita, que quando a gente vê um que acredita, a gente pensa que é de outro mundo, que é um ET. Foi assim, Caleb parecia um ET no meio daquela gente toda incrédula. Porque era o único a dizer: certamente, eu tenho certeza. Mas como é que você tem essa certeza se você viu um quadro tão feio? Porque eu creio, eu sei em quem tenho crido, eu confio naquele que fez a promessa, eu sei que ele é fiel. Então, certamente, o que Caleb está mostrando para mim e para você? A atitude que eu preciso ter. E qual é a atitude que eu preciso ter? Ter fé, apesar das circunstâncias contrárias. Apesar do quadro ser tenebroso, do mundo ser tenebroso, das coisas serem ruins, das perspectivas serem péssimas, certamente eu vou vencer. Certamente Deus vai me resgatar. Certamente eu vou morar no céu. Essa é a postura. Mas se você não tem essa postura, não reclame. Porque então não é para você. Resta para você a lamentação, o choro, a falta de fé, ficar de fora da terra, né? Capítulo 14, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles ainda tentam trazer uma visão para aquelas pessoas. Veja, no versículo 7, nós vimos aqui o 1, 2, 3, 4, tudo que eles xingaram, tudo que eles choraram, tudo que eles tramaram rebeldia, queremos outro líder, tal. E mesmo assim, Josué e Caleb ainda estão dizendo: olha, presta atenção, a terra que a gente viu é muito boa. Mas eles infamaram, mas eles não, eles dizem: não, a terra é uma bênção. Irmão, você está deixando a bênção por algo, por uma tristeza, por uma decepção, por algo que não deu certo. Você está deixando uma bênção muito maior que está reservada para você. Com toda essa rebeldia, aonde você vai chegar? No versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. É o que eles estão dizendo. Perceba, nós temos que agir de acordo com aquilo que Deus espera. Esse é o agrado que o Senhor quer ter em cada um de nós. O que agrada a Deus, irmãos? A Bíblia tem um versículo que diz lá em Hebreus: sem fé é impossível o quê? Então o que agrada a Deus? Se o Senhor se agradar de nós, quer dizer o quê? Que eu vou dar um cheque para Deus, que eu vou dar dinheiro para Deus, que eu vou cortar um braço, dar para Deus. O que agrada a Deus? Que eu creia nele. Só isso. Então ele diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Mas vocês estão fazendo tudo para Ele não se agradar. Mostrando todo o fel, todo o veneno, toda a falta de fé no coração de vocês. Vocês estão fazendo tudo para decepcionar Deus. Então é a coisa mais incoerente do mundo. Eu faço tudo para decepcioná-lo, mas depois espero ser abençoado por Deus. Eu faço tudo que Deus não quer, mas depois espero que
que Ele me abençoe. E quando não me abençoa, ainda fico bravinho com Ele. Que incoerência! Que incoerência a nossa vida, irmãos. Versículo 9, tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor. Não é contra Moisés que vocês estão sendo rebeldes, mas é contra o Senhor. Porque foi o Senhor quem o instituiu. E não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Palavras de Josué e Calebe. Mas não foram suficientes. No meio de tanta maldição, no meio de tanta praga, no meio de tanto palavrão que eles falavam, no meio de tanta bobagem, essas palavras fiéis e verdadeiras, sem medo, com ousadia, com fé, não foram suficientes para tocar no coração. Mas quem é que vai ser abençoado por Deus? Quem é que vai chegar na terra prometida? Alguns daqueles? Alguns dos que eles influenciaram? Não. A Bíblia diz que só 2, Josué e Calebe, entraram na terra que o Senhor prometeu. E por quê? Porque viram a bênção, porque agradaram a Deus, porque não tiveram medo no coração. É impossível alguém que tem medo dizer que confia em Deus. É impossível alguém dizer que tem medo e ao mesmo tempo tem fé. Quando vem a fé, o medo vai embora. São coisas que não convivem ao mesmo tempo. É como você dizer, sou o templo do Espírito Santo e ao mesmo tempo tem um diabo em mim. Não dá, não funciona. Não combina. Ou eu sou uma coisa ou sou outra. Dizer que tem fé e ao mesmo tempo tem um medo, e esse medo me domina, e esse medo me faz andar para trás, isso não funciona. E foi isso que aconteceu. E por isso Josué e Calebe entraram na terra. E aqueles tantos ficaram na rebeldia, ficaram no palavrão, morreram no deserto. Morreram. Deus cozinhou aquele povo por 40 anos, até que cada um deles morresse no deserto. Não é só uma questão da gente ter ou não a bênção. Não é só uma questão da gente receber, ser abençoado ou não ser abençoado. A questão é muito mais complexa do que essa. A questão é você estar na bênção ou não estar na bênção. Quando você não está na bênção, você está onde? Qual o contrário? A maldição. É na maldição que você está. Deus quer você na bênção, mas se você não está nela, você está na maldição. Não é questão de você ganhou ou deixou de ganhar alguma coisa. Você teve ou deixou de ter, mas é o estar. Aonde você está? Você está na bênção. Por isso o verso 10, para a gente terminar, diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Quiseram, no final da história, apedrejar Josué e Calebe. Deus teve que intervir de maneira sobrenatural, senão eles teriam sido mortos naquele dia. E a glória de Deus apareceu, e quando apareceu, ele só disse: até quando? Até quando você vai testar a minha paciência? Até quando você vai viver assim, sem assumir a sua posição de cristão, de crente, de fiel, que crê, que confia e que não teme, porque confia no teu Deus? Ser ou não é estar ou não na bênção. Esse é o problema. Você está na bênção ou não está na bênção? Disso depende as atitudes de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra essa noite, Deus, nos chamando a uma posição, a uma reflexão, a uma atitude. E a atitude que o Senhor deseja encontrar em nós é a atitude de fé. Porque a única coisa que de fato te agrada é a fé.
E sem ela não há o que a gente possa fazer para agradar ao Senhor. Mas quando não temos a fé, de maneira nenhuma também vamos te agradar. Por isso, Pai, eu te peço, fala ao nosso coração. Tua palavra nos serve de alerta, para que cada um de nós faça hoje um balanço na sua vida espiritual. Para que cada um de nós hoje faça uma análise dos seus olhos. Os meus olhos são bons ou os meus olhos são maus? Eu sou uma pessoa que vejo sempre pior, ou quando eu boto os olhos, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que algo vai acontecer. Como estão os meus olhos? Meus olhos estão em trevas, isso traz trevas para o meu corpo inteiro. Eu só vejo o pior nas coisas, eu só vejo as coisas que vão dar errado. Eu não creio nas promessas. E cada um de nós faça um balanço essa noite, Pai, para que a gente não apenas receba uma bênção, mas para que nós estejamos na Tua bênção, sempre, todos os dias da nossa vida. Que a vida do cristão seja uma vida abençoada. A despeito de tudo que nos cerca, da realidade tenebrosa, do mundo tenebroso em que nós vivemos, que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor, porque é a promessa de Deus. E que nenhum de nós fique de fora dessa promessa por rebeldia, por olhos maus, por infamar, por dizer bobagem. Não aconteça isso, Pai. Fala pelo Teu Espírito ao coração de cada um dos Teus filhos. E que a gente faça um exame, vamos participar da ceia. A Tua palavra nos diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. A gente examine agora o nosso coração, como está a nossa fé, como está a nossa crença em Deus, as coisas mais básicas. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou crer, eu vou confiar, eu vou esperar. A minha vida está nas mãos dEle. Não há um inimigo que possa contra mim se Ele é por mim. Pai Santo, que isso seja agora vivido por cada um dos Teus filhos aqui, nesse exame que faremos para tomar a ceia do Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.